Primeira Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé e do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis que tipo de homens fomos entre vós, por causa de vós. E vós fostes feitos seguidores do nosso Senhor, recebendo a palavra em muita aflição, com a alegria do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os que creem na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós que tipo de entrada tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar seu Filho do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. Capítulo 2. Porque vós mesmos, irmãos, sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes sofrido e sido envergonhados, como sabeis, em Filipos, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com malícia, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, quem prova os nossos corações. Porque nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glórias dos homens, nem de vós, nem ainda de outros, quando podíamos ser-vos pesados, como os apóstolos de Cristo. Mas fomos brandos entre vós, como a ama que cuida de seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não só o Evangelho de Deus, mas ainda nossas próprias almas, porque éreis muito querido a nós. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e dor, porque trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos portamos para convosco, os que crestes. Assim como sabeis de que modo exortamos e consolamos e cobramos cada um de vós, como o Pai faz aos seus filhos, para que vós andasseis dignamente diante de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso também damos graças a Deus sem cessar, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, a palavra de Deus, a qual também opera de forma eficaz em vós, os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos seguidores das igrejas de Deus que, na Judéia, estão em Cristo Jesus. Porquanto também sofreste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. E nos impedem de falar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim.
Nós, porém, irmãos, separados da vossa presença por um pouco de tempo, não do coração, apressamo-nos o máximo possível para vermos vossas faces com grande desejo. Por isso bem quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, uma e outra vez, mas Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória? Por acaso não sois vós na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois a nossa glória e alegria. Capítulo 3. Pelo que, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sós em Atenas, enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos consolidar e vos consolar acerca da vossa fé, para que nenhum homem se comova por estas aflições, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Porque verdadeiramente, estando ainda convosco, vos dizíamos antes que havíamos de sofrer tribulação, como sucedeu, e vós o sabeis. Por esta causa, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser em vão. Mas agora, vindo Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também de ver-vos. Portanto, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e angústia, pela vossa fé. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus? Orando insistentemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e aperfeiçoemos o que falta à vossa fé? Ora, o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo dirige o nosso caminho até vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer e abundar em amor, uns para com os outros e para com todos os homens, como também nós o fazemos para convosco. Ao final, Ele pode estabelecer os vossos corações para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus, nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Capítulo 4. Uma vida agradável a Deus. Além disso, vos rogamos, irmãos, e vos exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir mais e mais. Porque vós sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Que nenhum homem oprima ou engane o seu irmão em qualquer assunto, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza os homens, mas a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Mas quanto ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Mas vos suplicamos, irmãos, que continueis a progredir mais e mais, e que procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e para que não tenhais falta de nada. A vinda do Senhor. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os trará com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecermos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um brado e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estamos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Capítulo 5. Mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos, como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se à noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E suplicamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e em amor por causa da sua obra, e tendes paz entre vós. Nós vos exortamos, irmãos, que admoesteis aqueles que são desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, e sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos os homens. Vede que ninguém dê mal por mal a nenhum homem, mas segui o que é bom, tanto uns para com os outros, como para com todos os homens. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com um beijo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.